Empresas que servem, do livro Empresas Feitas para Servir. Esse programa é baseado nesse livro. Quando você escolhe o que fazer, ou quando você escolhe o que comer, você pensa nos efeitos que a sua escolha terá a longo prazo. Você come aquele rodízio à noite no costelão 24 horas, você pensa que de madrugada você vai passar mal, vai precisar do antiácido, e vai estribuchar depois. Geralmente não, né? A gente não pensa, mas a gente deveria pensar. Toda decisão influencia o tempo de sobrevivência que ainda teremos neste planeta, não é? Eu estava pensando esses dias como o jovem ele tem vamos dizer, eu vou chamar até de uma burrice natural quando a gente é jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que é imortal, que a gente pode beber quanto quer, pode festar quanto quer, pode exigir do corpo quanto quiser, né? Você vai jogar a bola sem se aquecer, não sente nada. Aí chega uma determinada idade, que a gente chega na fase do condor, né? Com dor nas costas, com dor na perna, com dor na cabeça, que parece que a vida começa a cobrar, né? O que a gente fez no passado. Então, nossas escolhas deveriam ser feitas com base no desejo de termos vidas mais longas e também mais ativas, mas a gente não pensa nisso. A gente não pensa muito sobre o futuro, a gente vive, às vezes, o aqui e agora de qualquer jeito. Então, da mesma forma, as empresas que têm um modelo de sucesso sustentável são aquelas também que miram um horizonte distante. Elas pensam e vivem o presente, claro, e nós também devemos viver bem o presente, porque o futuro não chegou, só a Deus pertence, a gente não sabe se vai vir, mas ao mesmo tempo a gente pensar na possibilidade do que vai acontecer se eu continuar fazendo as coisas que eu tenho feito hoje. Então as empresas saudáveis são aquelas que miram lá longe, fazem opções saudáveis, visando aumentar o seu tempo de permanência no mundo e de ter uma existência longa e uma existência ativa. Mas, infelizmente, a maior parte das empresas atuais é criada não para servir, mas sim para vender. Ou seja, infelizmente, o principal norte de uma empresa, ou quase todas as empresas do mundo hoje, não é servir as pessoas, não é se preocupar com o bem-estar das pessoas, mas vender, lucratividade. Então, a capacidade de manter o sucesso depende do equilíbrio entre suprir as necessidades das pessoas, de uma empresa, e conseguir atingir o objetivo da empresa a longo prazo. Então, equilibrar essas duas coisas. Assim, a cultura não é apenas importante para uma empresa, a cultura é tudo. Por quê? Porque a cultura vai determinar como as pessoas se comportam dentro dessa empresa. O que é cultura empresarial? É mais ou menos quando a gente fala de cultura brasileira, ou cultura japonesa, ou cultura de algum povo, né? São os hábitos que aquele povo tem, né? O brasileiro tem um hábito, o hábito de nunca chegar no horário. Você fala, 5 horas de encontro. Para o brasileiro, 5 horas pode ser 5h15, pode ser 5h30. O evento vai começar às 5 horas, pode começar às 5h20, 5h25, 5h15, 5h10. Para o britânico, não, 5 horas é 5 horas. Então isso é a cultura de cada povo. E essa cultura norteia o jeito, influencia o jeito que a gente se comporta. As empresas também têm a sua cultura, né? Às vezes uma empresa tem a cultura de só ter lucratividade, então ela finge que a linha cai quando o cliente está demorando demais, né? Ou lá naquelas PA, né? PA é uma unidade de atendimento de telemarketing. Existe um supervisor que, quando a pessoa está falando demais com o cliente, ele pede para a atendente desligar, porque eles estão perdendo dinheiro com isso, né? Então só o atendente ouve o que ele está falando e fala, desligue porque o cara está perdendo muito tempo, esse cliente está enrolando, deixa a linha cair. E aí desliga, ou seja, o cliente é número, o cliente é dinheiro, somente dinheiro. Então essa cultura começa a influenciar as pessoas de dentro da organização, e essa cultura pode ser baseada em valores ou antivalores. Então a cultura, uma cultura voltada para as pessoas, não abre mão dos seus valores. Ao contrário, ela busca manter a fé nos seus valores, mesmo que isso signifique fazer coisas diferentes de todo mundo. Lembre que uma cultura que se marca e se destaca é criada na mente e no coração de um líder e transmitida de um membro da equipe até outro membro da equipe. Uma empresa jamais vai atingir o seu potencial se não conseguir fazer com que os seus colaboradores, seus funcionários, se comprometam com algo mais elevado que o próprio trabalho. Eu chamo isso nas minhas palestras de propósito. Não é só o que se faz,
é para quê e por que você faz, como o teu produto, o teu serviço faz o mundo melhor, faz o bem para uma pessoa. E ter isso em mente faz com que a gente trabalhe melhor. Um exemplo citado no livro é a Medtronic. A Medtronic é uma empresa líder em tecnologia médica. Ela desenvolve tratamento para pacientes que sofrem de dor crônica e fabrica válvulas cardíacas artificiais. Os turnos de trabalho são longos, o trabalho é bem cansativo e é lógico um trabalho que não se pode errar, porque fabrica válvula para o coração. Mas mesmo assim a empresa consegue um alto nível de retenção de funcionários e mantém os funcionários motivados. Como isso? Como? Os funcionários, o simples é o propósito. Os funcionários não se veem como fabricantes de válvulas cardíacas. Eles acreditam que o seu papel é salvar vidas. Então, quando a pessoa está fabricando aquelas válvulas, ele sabe que o papel dele não é fabricar válvula, é salvar vida e que ele não pode errar. Se ele errar, alguém morre. Está entendendo? E se essa pessoa morrer, ela deixa uma família. Então, ele tendo isso presente no trabalho, a pessoa vai trabalhar melhor. A Medtronic criou um evento anual onde os funcionários se encontram com pessoas que estão vivas, graças à tecnologia da empresa. Olha que ideia genial! Então, todo ano tem um evento onde eles mostram lá aquela pessoa idosa, ou aquela outra pessoa, aquele pai de família, aquele filho, aquela pessoa que faz diferença na sociedade, que ainda está viva graças ao produto feito por essa empresa. E os funcionários vendo isso, poxa, eles se sentem importantes, e são realmente importantes. Então os funcionários percebem o propósito do seu trabalho, ficando atentos e satisfeitos daquilo que eles têm feito, aquilo que eles fazem, fazendo com excelência, fazendo com qualidade. Para que as pessoas deem o máximo do seu potencial, você presta atenção então a elas, às pessoas. O que garante o sucesso duradouro das empresas são as pessoas. É o fator humano que determina se uma empresa vai longe ou não. E os líderes que são inteligentes sabem disso. As melhores marcas estabelecem uma ligação emocional com seus consumidores. Mas isso não acontece sem uma equipe motivada e sem uma equipe entusiasmada. Então você já viu aquele jargão? Bote em primeiro lugar o cliente. Esse jargão ele é meio duvidoso. Para a tua empresa ter sucesso, você precisa colocar em primeiro lugar os seus colaboradores. E eles vão colocar o cliente em primeiro lugar. Até já, dicas então para a gente colocar propósito naquilo que a gente faz.